Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do Face. Eu venho aqui hoje, através da Clínica Choyan, passar algumas informações a respeito de uma prática muito simples, muito fácil de se fazer para as pessoas que têm problema de sinusite, rinite, chamada de sinovite. Geralmente, é muito comum as pessoas que têm sinusite acabar tendo crise de rinite ou vice-versa, porque ambas, muitas vezes, na grande maioria das vezes, nada mais é do que um processo alérgico, né? Tem como processo alérgico. Muitas pessoas me questionam, dizem, olha, eu já tenho esse processo já há muito tempo, só que de um tempo para cá, eu venho sentindo que esses sintomas vêm se agravando, ou esse processo de repetição vem se tornando muito recente, muito frequente. E por que isso acontece? Porque, na verdade, o processo alérgico, ele é um processo de hiperatividade do sistema imunológico, né? A célula estamínica, ela tem essa função, que é justamente a função de reagir contra agentes agressores ao corpo. Só que nesse caso específico das pessoas que têm alergia, essa célula, esse sistema, ele passa a trabalhar de forma excessiva. Tudo aquilo que seria normal, que seria uma situação de extrema normalidade, ele identifica como agressor. E aí, então, ele passa a reagir contra aquilo. Que é o caso, então, do pelo, do pó, enfim, de diversas outras formas. E aí as pessoas começam a ter essas crises. E nessa época em que a chuva tem aumentado, e nós estamos tendo aí uma quantidade grande de chuva, de umidade, isso faz com que a proliferação de fungos aumente muito, tá? Então, muitas vezes, os armários, as roupas guardadas, a própria casa, muitas vezes, as pessoas costumam não ter hábito de abrir muitas janelas, entrar ar, entrar sol. Com a umidade, esses fungos vão aumentando. E aí as pessoas começam a ter crise uma atrás da outra. Muitas vezes a chuva também traz para algumas pessoas a necessidade de estar utilizando um vestuário um pouco mais quente. Tem pessoas que são muito friorentas, aí busca cobertor, aí busca blusas que muitas vezes estão guardados. E ali junta-se ácaros, fungos e outros tanto que acaba gerando esse processo de alergia, tá bom? E aí fica aquela sensação, que é outra coisa muito importante que as pessoas devem saber, é que os sintomas de processo alérgico, ele é muito semelhante a de gripe, resfriado, ou seja, mal-estar no corpo, febre, congestão. Muitas pessoas, devido a esse processo de infecção, de inflamação da face, gera inclusive dor de cabeça. Então é muito comum essas sensações, esses sintomas muito próximos das gripes e assim por diante. E muitas vezes você começa a eliminar uma secreção e ela vai por trás da garganta. Fica o tempo inteiro, você fica achando que está engolindo alguma coisa. E na verdade você está assim, que é essa secreção que acaba acumulando na face. E aí ela vai por trás da narina, né? Entra aqui na laringe, na faringe e vai descendo. E aí a gente fica engolindo. E essa secreção que desce, ela cria o quê? Ela vai parando na sua garganta e vai dando aquela sensação de tosse seca. É aquela tosse que você tosse e não sai nada. E é justamente o acúmulo de secreção que acaba fazendo devido a essa secreção. Então é muito comum as pessoas de repente estar 15, 20, um mês e meio tossindo e dizendo que é gripe, que é resfriado. E não é. Na verdade é um processo alérgico, tá bom? Mas aqui eu vou passar uma coisinha muito simples de se fazer e que vai solucionar essa secreção, esse mal-estar, né, da face. Nós temos duas formas de fazer isto.
Ou você vai numa farmácia de manipulação ou homeopática e pede uma água oxigenada sem conservante. Chega para ela e fala: olha, eu quero uma água oxigenada sem conservante, pode ser de 30 ml. A água oxigenada sem conservante é chamada de oxigenativo. E esse oxigenativo ele pode ser utilizado para diversas patologias no corpo, que numa próxima oportunidade eu posso falar sobre ela. Mas agora, num específico momento, quanto a essa questão da sinusite e da rinite alérgica, o que nós vamos fazer? Nós vamos pingar 2 gotinhas dessa água oxigenada sem conservante em cada narina, tá bom? 3 vezes ao dia. Ou seja, 2 gotinhas no lado esquerdo e 2 gotinhas do lado direito, 3 vezes ao dia. O que é muito bom e muito importante a gente esclarecer é que existe um processo inflamatório ali, muitas vezes até infeccioso, tá? E quando você coloca a água oxigenada, você vai trabalhar e você vai combater todo esse processo. Então é comum quando você pinga, principalmente a primeira vez, as primeiras vezes que você vai pingar, ele vai arder. Também é coisa de segundos, tá? Não vai ficar ardendo o dia inteiro, não. É coisa que pingou. Igual, lembra do mertiolate? Você passava a ardilha, depois passava? É mais ou menos a mesma coisa, não na mesma intensidade, obviamente. Mas ele vai doer um pouco, tá? O hidróxido de hidrogênio, de oxigênio, ele faz justamente esse processo. Ele combate esse vírus, ele combate esse fungo, ele combate esse ácaro, né? E com isto, ele vai fazendo toda essa limpeza, tá bom? Mas se você tiver dificuldade de ir numa farmácia e pedir então o oxigênio sem conservante, o que você vai fazer? Você vai na farmácia e compra a água oxigenada de 10 volumes. Essa água oxigenada comum, toda farmácia tem. Água oxigenada 10 volumes. E aí você compra um vidro de soro fisiológico. Só que aí você vai ter que ter em casa um vidro de 30 ml, por exemplo, aquele de conta-gota, tá? Aquela de conta-gota, que pode ser de vidrinho, de público, vidrinho, ou pode ser aquele vidrinho de Sorine, de qualquer outro descongestionante nasal, tá bom? O que eu preciso é da conta-gota, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai colocar uma parte de água oxigenada para 3 partes de soro fisiológico. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou contar isso? Da seguinte forma: se ele for de conta-gota, se for de pubuzinho de conta-gota, você coloca um pubuzinho de água oxigenada cheio no vidrinho e depois você pega 3 pubuzinhos cheios de soro fisiológico e pinga lá dentro. Se não, o que você vai fazer? Você pode contar 10 gotas de água oxigenada no vidro para 30 gotas de soro fisiológico nesse vidro, até enchê-lo. Quando esse encher, você mexe bem ele, balança bem ele, e ali a solução está pronta. Basta você pingar. Só que aí você não vai usar spray, tá? Não faça ele em sistema de pulverização, não. Você pinga mesmo. 2 gotinhas do lado de cá e 2 do lado de cá, tá bom? 3 vezes ao dia. Você vai perceber que vai desobstruir toda seu nariz, toda a sua face vai desobstruir. Aquela secreção vai começar a sair, tá? Que é muito importante você estar sempre suando o nariz. E não precisa soar o nariz somente quando ele estiver escorrendo. Não, soa o nariz. Depois que você passou, espera uma meia hora, você vai no banheiro, põe a mão, enche a mão de água e tenta puxar um pouquinho essa água, tá? Se tiver no chuveiro, aquele vapor do chuveiro, ou se você tiver um umidificador, um nebulizador, cheirar, respirar aquela fumaça, né? Que parece uma fumaça, mas é o vapor da água. Aquilo é muito importante isso acontecer. Por quê? Porque quanto mais você umidifica toda a sua via respiratória, maior a dificuldade da secreção se acumular naquele local. E aí você começa
a expectorar, você começa a tirar, você começa a expelir essa secreção, fazendo com que essas vias se tornem muito mais livres e sem a necessidade de você estar tendo que tomar antibiótico, anti-inflamatório, cortisona, enfim, todos esses medicamentos que a gente conhece e está aí à disposição para quem quiser, e muitas pessoas usam isso aí com muita frequência. Principalmente as pessoas que têm esses sintomas há muitos anos e tem obstrução nasal. Aí o que a pessoa começa a fazer? Ela cria o hábito de usar descongestionante nasal. Quando ela passa a utilizar descongestionante nasal, ela cria dois problemas. O primeiro é o vício, o corpo fica viciado naquilo e ela não consegue mais desobstruir sem a utilização. Segundo, esses medicamentos são vasodilatadores. E aí, com o tempo, você começa a criar problema cardíaco, tá? Podendo, já houve casos até de se criar alguns problemas relacionados aos pulmões. Muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Muito cuidado com esse hábito de ficar utilizando descongestionante nasal. Lembrando sempre que, tecnicamente, a gente sempre tem uma narina fechada e outra aberta. Isso é normal, é que a gente não percebe, a gente não sabe que o nariz funciona dessa forma. É que quando nós estamos com algum tipo de patologia, resfriado, enfim, alguma coisa em que gera esse tipo de inflamação, a gente passa a perceber que uma das narinas está entupida e a outra está aberta. Isso passa a ser perceptível. Mas é comum nós termos primeiro de um lado, desentope de um lado, abre do outro. Só que no dia a dia, numa situação comum, nós não temos essa reação tão acentuada, com isso a gente não percebe essa alteração. E quando nós estamos, então, com algum tipo de patologia, a gente acaba sentindo essa reação e ela passa a ser mais perceptível, tá? Mas cuidado, não crie o hábito de ficar utilizando descongestionante nasal, porque ele vai agravar o seu quadro. Cortisona e antibiótico também não. Por quê? Porque se você tem uma alergia, você já tem uma hiperatividade. E o que é o antibiótico? O que é a cortisona? Ela vai aumentar a sua capacidade do seu corpo de ser ainda mais hiper, de combater ainda mais. É por isso que, com o passar do tempo, ele fica dando crise de repetição. E aí você começa a ter, gradativamente, muito mais crises do que você tinha anteriormente. Porque o seu corpo, ele vai se acostumando, ele vai se adaptando, se moldando a essa necessidade. E aí o que vai acontecendo? O seu corpo vai ficando cada vez mais hiper, ou seja, as suas células de defesa vão ficando cada vez mais hiperativas, e com isso elas vão identificando cada vez mais. Se antes era só um pelinho, aí passa a ser uma poeira, passa a ser um alimento, passa a ser o cheiro do sabonete, passa a ser um perfume, tudo vai ficando hipersensível para o seu sistema imunológico. Então é importante parar com esse tipo de procedimento, tá bom? A água oxigenada, ela vai, hidróxido de oxigênio, ela vai te ajudar em 90% dos casos, sendo então na farmácia água oxigenada sem conservante, você pode pingar direto. Se tiver conservante, aí é importante que você dissolva essa água oxigenada 1/3, uma dose de oxigênio para 3 de soro fisiológico, de água oxigenada para soro fisiológico, pingando 2 gotas 3 vezes ao dia na narina. Opa, a coisa aqui deu uma engastalhada aqui. Então, mas isso vai te ajudar com muita certeza, com muita facilidade, vai trazer um conforto, um bem-estar muito grande. Esta água oxigenada sem conservante, que é chamada de oxigênio ativo, tem inúmeras funções para diversos tipos de patologia, que num próximo vídeo a gente pode aqui estar falando mais sobre ele, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, também é só perguntar. Se gostou, clica aqui, curte, passa o vídeo para frente. É muito importante que a gente passe esse tipo de vídeo, de informação, porque existe milhões, não só você, existe milhões de pessoas, muitas vezes na sua própria rede social, no seu próprio ciclo de amizade,
que tem esse sintoma, que tem essa patologia, que isso é muito comum hoje em dia, e com certeza, com a simples atitude, com um simples remedinho, com uma coisa muito simples, a gente consegue resolver todos esses problemas, tá bom? Um beijo para vocês, fique com Deus, tchau, tchau.